Estamos em mais um Ser Mamãe. Eu sou a Thaisa Tosideri e vou contar o que vai rolar hoje. A primeira entrevista foi lá no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, no Banco de Leite Humano. A gente vai mostrar para vocês esse projeto incrível que ajuda muitas mamães e a enfermeira que trabalha lá, Annelise Viexorek, foi a que explicou tudinho pra gente. A segunda entrevista nós temos a Eveline Paludo, ela que é advogada e empresária, tem um filho que é vegano e ela vai falar sobre o veganismo na infância. E a terceira e última é com a Vanessa Vieira, ela que é doutora médica veterinária, vai contar a história dela de mãe numa maternidade onde a mãe tem que ficar viajando. Mudando um pouquinho, né? Não, quem sai de casa é a mãe. Ela vai contar a história dela e vai estimular você a também correr riscos. Vem com a gente. E hoje eu trouxe uma informação muito importante para as futuras mamães de plantão e até quem é mamãe. Nós estamos aqui no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, no Banco de Leite Humano. E eu trouxe a Annelise, que é enfermeira, aqui para mostrar pra gente. Tudo bom, Annelise? Tudo bem, Thaisa. Prazer ter vocês aqui conosco hoje. Imagina, o prazer é todo nosso mostrar esse projeto tão lindo que ajuda tantas mamães. Vamos explicar para elas o que é o Banco de Leite Humano. O Banco de Leite Humano é um serviço de atendimento que presta assistência às mulheres que têm alguma dificuldade, né? Seja no processo de amamentação, o bebê não consegue pegar, não consegue mamar, ou em situações em que a mãe tem, por exemplo, uma mastite, um engurgitamento mamário, uma dor na mama que às vezes ela não sabe identificar. Então, a gente faz essa assistência. Orientação a gestantes, né? Hoje nós não estamos fazendo palestra por conta da pandemia, mas se uma mamãe ou outra quiser, ela pode entrar em contato, a gente marca um horário, ela vem até aqui e a gente faz uma orientação antes do bebê nascer, que é o ideal. Que a mamãe receba essa informação antes dessa criança estar aqui junto com ela, porque aí ela já tem uma ideia do que pode acontecer, das dificuldades, para que ela esteja preparada. E uma outra informação importante é a captação de doadoras e a coleta de leite humano. Então, uma das funções do banco de leite também é conseguir leite humano para pasteurizar, para oferecer para os prematuros em especial. O leite humano é o melhor alimento que nós temos para o prematuro, só que ele não pode ser oferecido da forma cru, de uma mãe para outro bebê. Então, por exemplo, se eu tenho um bebezinho internado, se for o meu próprio leite, em condições específicas, pode ser um leite sem ser pasteurizado. Mas quando nós recebemos um leite de uma outra mamãe que não é para o seu bebê, esse leite tem que ser pasteurizado por conta de todas as doenças que a gente pode transmitir pelo leite humano. Em época de pandemia, foi a maior pergunta lá no Insta, como é que funciona o atendimento? A gente precisa ligar para agendar? Não precisa, mas assim, eu oriento as mães, se quiserem dar uma ligada, olha, tô indo aí, tá muito cheio, aí a gente fala, vem daqui 1 hora, vem daqui meia hora, é importante. Mas normalmente é assim, as mães vêm, é livre demanda, elas não precisam agendar horário, o banco de leite funciona o dia todo durante a semana, das 8 da manhã às 5 da tarde, e nos sábados, domingos e feriados, só pela manhã das 8 ao meio-dia. Quero doar. Tem bastante leite. Como é que funciona, Annelise? As mães, agora nesse período de pandemia, a gente fala assim, se ela tiver alguma dificuldade, ela pode vir até o banco, a gente faz a orientação de como ela vai esgotar, nós fizemos todo esse atendimento e esse suporte, essa atenção a ela. Mas se ela estiver conseguindo tirar em casa, está tudo bem, ela está conseguindo esgotar, ela só liga aqui, nós fizemos esse cadastro por telefone. Então a gente precisa que essa mãe tenha em mãos os exames de pré-natal, porque a gente precisa saber se ela fez os exames de pré-natal, se ela está clinicamente bem, se ela está saudável, se os exames dela deram todos negativos para sorologias de sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, ela pode ser doadora. E ela estando bem, Por exemplo, eu estou com muita anemia. Então aí a gente tem que avaliar se é possível, porque ela vai doar, então ainda assim às vezes ela vai ter um desgaste maior. Então, nesse sentido. Mas se ela estiver bem, estiver saudável, os exames tudo ok, então é só ela ligar aqui, a gente faz o cadastro e ela passa a retirar o leitinho dela em casa e nós buscamos uma vez na semana. O banco de leite leva o frasquinho esterilizado para ela, busca o leitinho que ela for retirando, então a mamãe não precisa sair de casa, vir até o banco de leite, e a gente fala assim, que todas as orientações ela vai receber dessa equipe que está indo na casa dela ou por telefone também. E esse leite vai ajudar quem?
Ai, Thaisa, tantas crianças, né? A gente tem hoje, só hoje aqui no HU, em uma média de 25 bebês por dia que precisam de leite humano. Então essas crianças são, na grande maioria, crianças prematuras, né? A mamãe de prematuro, por não estar com seu bebê no colo, não estar amamentando, não está tendo a oportunidade, né, de ficar junto ao seu bebê às 24 horas por dia, a produção de leite dela acaba sendo muito menor, né, do que aquilo que ela pode produzir, porque ela não tem o estímulo, não tem contato do bebê. Então, essas crianças, se elas dependessem só do leitinho da sua mãe, muitas vezes elas teriam que usar fórmula. E aí é que vem o grande porém de tudo isso, porque a gente tem, na fórmula infantil, é o leite de vaca. E ela é uma fórmula de difícil digestão, de absorção, o risco de uma enterocolite, né, que é uma infecção intestinal muito grave nos prematuros, é muito grande e é uma das maiores causas de óbito no Brasil por conta disso. Então, o leite humano é o que vai fazer com que essas crianças recebam realmente o alimento adequado, para o desenvolvimento delas, para que elas consigam ficar bem. Eu falo que é uma dose de remedinho todo dia que eles recebem junto, né? Porque a gente é o que a gente come, né, Thaisa? A gente sabe disso, né? Esse leite muitas vezes não faz diferença para a mamãe lá na casa, né? Mas faz muita diferença aqui para vocês. Com certeza, né? Assim, às vezes as mães têm um pouco de receio. Se ela tirar, ela vai ficar sem, né? Você contou para mim que foi doadora e você sabe muito bem que isso não acontece de forma nenhuma, porque quanto mais a gente tira, mais a gente produz, né? E é aquela coisa, né, Thaisa? Se a gente dá, a gente recebe. Então, quando eu tô com a mão aberta para contribuir com alguém, com certeza isso volta para mim. E essas crianças que estão aqui, elas dependem dessas mães que estão em casa. Dependem desse gesto de bondade, né? Dessa solidariedade. É desse carinho de ajudar alguém que eu nem sei quem é, né? Isso é mais bonito. Eu acho que a gente poder oferecer aquilo que a gente tem de melhor. E o leite materno é só por um tempo, né, Thaisa? Enquanto a gente está amamentando, né? Não é igual o sangue que a gente tem para sempre. Então, nesse período, se essa mamãe tiver a possibilidade, além de ela realmente ajudar muitas crianças, vai fazer um bem enorme para ela, né? O trabalho é lindo, gente. Eu até vou estar contando para a Annelise que eu usei muito o banco de leite. Eles me auxiliaram com problemas que eu tive na amamentação. Então, eu quis muito apresentar isso para vocês, porque não deixe de pedir ajuda, né, Annelise? Exatamente. A maioria das mães, Thaisa, às vezes acha que aquilo vai se resolver, né? Então, eu estou com uma dor, estou com fissura, estou com dificuldade para amamentar e eu vou ali insistindo em casa sozinha. Às vezes, a mãe chega aqui numa situação que já está muito grave, então é muito mais difícil. Eu vou falar principalmente das fissuras, né? Que é aquela lesão que o bebê machuca pela pega incorreta. Enquanto a gente não corrigir a pega, é muito difícil que essa fissura melhore, né? Não vai sarar. E sozinha, essa mãe, às vezes, ela não consegue, então ela precisa de ajuda. O ideal é que ela procure o mais precoce possível, porque quando a lesão já está muito grande, às vezes se instala uma mastite, às vezes essa mãe desiste pela dor, né, pelo trauma, é extremamente sensível, doloroso. A gente sabe que amamentar não é uma coisa tão simples assim, né? E é nesse sentido que esse apoio é fundamental. Então, elas podem contar realmente com esse serviço para que elas tenham a oportunidade de seguir amamentando, né? Os contatos estão todos aqui, gente. Não deixem de vir conhecer o projeto, que é lindíssimo. Eu vim pessoalmente, tanto que estou aqui mostrando para vocês. E a gente só tem a agradecer vocês estarem disponíveis aqui para ajudar a gente. Obrigada, viu, Annelise? Nossa, eu que agradeço. Nosso serviço realmente é para isso, é para as mães, né? Se a gente não tiver as mães, não tem a função da gente existir. Então, realmente, a gente está de portas abertas. Toda mamãe que precisar pode vir, independente de onde ela ganhou o bebê, né? Ah, mas eu não ganhei no HU, não tem problema. Ah, Anne, eu tô passando férias aqui em Cascavel, eu sou do Mato Grosso, eu posso ir aí? Pode. Ah, Anne, eu sou do Paraguai, preciso de uma ajuda, venha. A gente não tem nenhuma restrição em relação a isso, tá, Thaisa? Eu ganhei no particular, eu ganhei bebê em casa, independente de onde for, qualquer mãe é atendida e em qualquer período da amamentação.
6 meses, 4 meses, 1 ano. Às vezes ela quer uma orientação para desmamar o bebê, ela pode estar vindo aqui. Às vezes essa mãe quer uma orientação para desmamar o bebê, ela pode estar vindo aqui. Muitas vezes essa mãe quer uma orientação de como ela vai armazenar o leite, porque ela vai voltar a trabalhar. E o bebezinho dela ainda é muito pequeno para oferecer alimentação natural, saudável. Então, ela tem que continuar com o leite materno, mas ela volta a trabalhar antes dos 6 meses. Vem até aqui, a gente faz orientação. Então, são várias situações. Muitas vezes, no período dos 2 meses, estou com pouco leite, o que eu faço? Vem até aqui, né? Então, todas essas situações. Então pode vir, gente, que elas vão ajudar você. Vem para o Banco de Leite Materno Humano, aqui do Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Veganismo na infância. Assunto super diferente, né? Eu trouxe uma expert nisso para conversar com a gente. Tudo bom, Eveline? Tudo jóia, Thaisa. Prazer te ter aqui. E eu que agradeço o convite para falar sobre esse assunto que traz tantas dúvidas e tanta polêmica, né? Então vamos partir do princípio. Quando que você resolveu ser vegano? Eu já tinha meus 30 e poucos anos quando virou a chave e eu falei, gente, eu não posso, pro meu estilo de vida, eu não posso financiar a morte de outros seres para garantir o meu paladar, o meu costume, a cultura da minha região. Eu consigo me alimentar com outras coisas sem causar sofrimento para ninguém. E daí do dia para a noite eu falei, não, parei, não vou mais consumir. Mas os meus pais, meus sogros, minha irmã, meu marido, todo mundo consumia e eu respeito, cada um tem a sua opção, a sua hora de querer ou não virar essa chave. E isso tem mais ou menos uns 5 anos, 6 anos, né? Porque o Vicente, eu estava na gravidez do Vicente ainda. Então foi algo que da noite para o dia eu decidi e o meu motivo me fez todo dia que alguém me chamava para alguma coisa que tinha, eu falava, cara, eu não vou cair na tentação, porque o meu motivo é maior do que a minha vontade de me alimentar, né? Que eu sempre digo que nenhum vegano não gosta de comer carne. A gente tem um motivo que nos faz não comer a carne e acostumar com uma alimentação diferente. Não foi por não gostar do sabor que a gente decidiu parar, né? O nosso motivo foi outro. Então, isso quando as pessoas falam assim, mas eu não consigo parar porque eu gosto muito de carne. Eu digo, não, é que tu ainda não encontrou um motivo que te faça parar. Lá por cima da vontade. Isso. E aí veio o Vicente. E aí a opção do Vicente foi a opção da mamãe ou do Vicente ser vegano? Foi do Vicente. E as pessoas falam assim pra mim, mas como que foi a opção do Vicente se ele só tem 5 anos agora e ele tem essa opção desde que começou a alimentação? Mas, na verdade, como meu esposo consumia, né, e eu não, então a gente conversou e a gente falou assim, qual é a maior dificuldade das pessoas que decidem parar? O costume, o hábito de comer. Então, a gente fez a introdução alimentar dele sem oferecer nada de origem animal, né, para que quando eu pudesse conversar com ele e explicar para ele a origem de cada coisa, né, de cada alimento que colocam na mesa, ele pudesse parar e pensar assim, eu quero consumir isso? Se eu quero, tudo bem. Mas se eu não quero, eu respeito. E a gente fez isso de forma lúdica, claro, porque na época ele tinha 2 aninhos e pouco, e eu explicando, né? Olha, filho, essa alimentação é um boizinho, esse outro aqui é um peixinho, esse leitinho aqui a vaquinha fez pro filho dela. E ele foi fazendo essa associação. Não era difícil chegar nos lugares, por exemplo, almoçar na mãe, e aí ter a opção? Ele nunca se questionou de vontade de pegar? Então, na verdade, ele nunca se questionou de ter vontade de pegar. Ele já foi oferecido para ele, isso na época que ele tinha uns 2 anos e que eu estava explicando, e ele pegou, experimentou, e daí ele perguntava, mamãe, mas isso aqui é o quê? Eu falava assim, olha, esse aqui era um porquinho que morreu e virou esse prato aqui na mesa. Ele falou assim, não, mas eu gosto do porquinho, o porquinho é meu amigo, então não aceitou mais. Aí, o que é esse aqui, mamãe? Não, esse aqui era um peixinho que morreu e foi colocado aqui na mesa. Isso justamente quando a gente ia em outras casas, porque na nossa casa ele não tinha esse confronto, né? Então era importante essa movimentação de estar com ele em locais onde tinha essa alimentação, para que ele pudesse se confrontar com aquele cenário que era diferente da nossa casa, e poder chegar na opção de escolha. Eu quero ou não quero consumir, né? Você até relatou esses dias da escola, né? Que ele ofereceram uma comidinha pra ele, ele olhou e ele tava sozinho, ele tava sem a mãe, sem o pai, sem ninguém. Então a opção ali era dele de comer ou não, né? Exatamente. Na escola, quando ele tava com 2 anos e meio, mais ou menos, ele entrou na escola com 2 anos e 2. E o lanchinho da tarde naquele dia era um pão com carninha.
E daí, a hora que a prof foi entregar e explicar o que era o pão, com carninha e tal, daí o Vicente falou, não, mas eu não vou comer isso. Porque daí ele me contando, né, porque daí eu fui chamada lá na escola para entender o que estava acontecendo, e ele me contando, ele falava assim, mãe, mas é um absurdo matar o boizinho, meu amigo, para virar lanchinho. E assim, para ele isso era muito claro, né, e como você falou, eu não estava lá dentro da escola, o pai dele não estava, então foi uma decisão dele não consumir, né. Outro dia eu estava com ele, antes da pandemia, eu estava com ele no mercado, a hora que a gente foi passar os produtos no caixa, ele falou assim, mãe, eu queria um doce. Eu falei, então pode pegar um doce. Aí ele foi pegar o doce dele e falou, mãe, esse desenho dessa gota aqui, significa que tem leite de vaquinha nesse chocolate? Eu falei, significa. Ele falou assim, então eu vou pegar outro, porque o leite da vaquinha ela fez pro filho dela. Então, assim, para ele isso é muito decidido. Né? Já tá dentro dele. Já tá, é uma opção dele que ele defende ela, né? Tanto que muitos adultos provocam ele, oferecendo carne, convidando ele para pescar, e ele reage na hora. Eu não preciso intervir. Ele consegue, da forma dele, explicar o porquê dessa opção. E o pré-conceito da pessoa que não sabe exatamente o que é isso e questiona, eu acho que deve existir muito, não existe? Existe muito e a nossa sociedade, infelizmente, ela está cada dia mais hostil, né? E ela está hostil independente de com quem ela está falando, né? Nesse dia do mercado, por exemplo, do chocolate, quando ele devolveu porque tinha leite da vaquinha, a moça do caixa, uma adulta, né? Perguntou para mim assim, ele tem intolerância à lactose? Eu falei, não, é uma opção dele, ele não consome nada de origem animal. Aí, ao invés dela continuar a conversa comigo, ela se virou para ele, que na época tinha 3 anos para 4, e falou assim, eu quero ver você continuar pensando assim, quando você começar a ficar fraco, quando seus ossos começarem a quebrar. E eu olhei para aquilo e falei, gente, ela tá agredindo verbalmente uma criança por conta da opção alimentar dessa criança, né? Não tá nem agredindo a mãe, tá, né? Mas daí antes que eu precisasse intervir, como eu te disse, o Vicente, do jeito dele, ele explica a opção dele. Ele falou pra moça assim, não, eu não vou ficar fraquinho, porque o leite da minha mãe eu já tomei, esse leite é do bezerro. Ele tem palavras na ponta da língua. Ele tem. A questão até disso, de nutrientes, porque eu acho que muito se questiona, mas precisa dos nutrientes que tem na carne, no leite, enfim. E aí, tem um acompanhamento para isso, Eve? Então, a gente faz o acompanhamento, Thaisa, como eu acredito que a maioria das mães deveriam fazer, né? Todo ano? O Vicente faz o exame de sangue anual para ver se está tudo certo, com vitaminas, com nutrientes, com tudo. Ele faz o acompanhamento na pediatra para ver se está tendo crescimento, o peso normal da idade. E o Vicente tem isso tranquilamente, perfeito, né? Desde que ele começou com esse tipo de alimentação, né? Que foi logo na introdução alimentar. E muitas mães que me perguntam assim, mas será que ele não está faltando vitamina? Você não tem que fazer reposição? Na conversa, eu acabo descobrindo que as crianças daquela mãe não comem brócolis, não comem tomate, não comem outros vegetais, grão de bico. A carne vai faltar mais ainda, né? Que pro Vicente é muito natural, né? Se comer só a carne, falta muito mais. Mas a sociedade não cobra das mães que as crianças não gostam de vegetais que façam um acompanhamento com o nutricionista. Que ele vai ficar fraco, que os ossos vão quebrar. É o diferente, eu acredito, né? É o diferente, exatamente. Assusta, as pessoas têm dificuldade de lidar com isso, né? Mas é uma coisa que a gente precisa... Eu já peguei para mim, assim... Assim como eu, até os 30 e poucos anos, tinha essa alimentação convencional e não sabia dos benefícios da alimentação à base de plantas. E não tinha me virado a chave de um motivo que me fizesse parar de comer alimentação convencional, a maioria das pessoas ainda está nesse momento, né, da alimentação convencional. Então eu tenho que respeitar elas e tentar explicar para elas a minha opção, né, a minha visão sobre isso tudo, da forma que eu gostaria que alguém tivesse me explicado. E hoje você arranjou uma fórmula para isso, né? Conta pra gente do seu projeto. Hoje eu arrumei uma fórmula. Como na nossa casa a alimentação agora é toda vegana, porque o meu esposo também embarcou nessa depois que ele começou a sentir os efeitos colaterais, né, dos benefícios da alimentação à base de plantas. E isso tem uns 2, 3 anos já. E daí a gente começou a falar assim, cara, que delícia seria se toda a família pudesse perceber que a alimentação com vegetais, ela pode ser muito além da salada, né? Mas muito além das folhas, que geralmente as crianças têm um certo receio, né?
E daí nós começamos a pensar como que a gente poderia fazer para mandar para casa das pessoas, para que as pessoas tivessem essa visão de que é diferente, que dá para fazer nhoque de beterraba, que dá para fazer um monte de outras coisas super gostosas. Mexicano, sem nada de origem animal, né? Que o leite feito com amendoim, com amêndoa, com castanha, com aveia, é tão nutritivo e saboroso quanto o leite convencional. E daí nós criamos o Essencial Gastronomia, que é um projeto, um delivery noturno aqui em Cascavel, 100% à base de plantas. Eu já experimentei, gente, é uma delícia. Se você tem curiosidade, não esquece de acessar lá e pedir, porque você vai surpreender. Então, e muita gente que tem experimentado a nossa alimentação do Essencial, as pessoas relatam para nós: nossa, eu nunca imaginei que a alimentação vegana pudesse ser tão saborosa. Nossa, eu nunca imaginei esse contraste de texturas e sabores. Saber que dá pra fazer, né? E que dá pra fazer em casa, porque assim a gente não usa ingredientes mirabolantes, né? A gente usa ingredientes que é possível comprar, que alguns deles a gente pode adaptar para outros ingredientes. Por exemplo, mas eu acho muito caro fazer leite de amêndoas, leite de castanha, mas dá pra fazer o leite com amendoim, né? Então assim, é possível fazer, dá pra fazer diferente. E bastante gente me relata, mães principalmente, mas o meu filho tem a rinite muito atacada, mas meu filho tem uma sinusite violenta. Quando o Vicente tinha sinusite, a primeira coisa que o otorrino dele falou: ele não pode consumir nada de leite e derivados de leite. E o Vicente não consumia, mas volta e meia ia na casa de uma avó, ia na casa de uma tia e tinha lá o queijo dentro do pão, né? Então ele acabava que, em alguns momentos, consumindo diretamente consumindo, mas sem ele perceber que tinha o queijo dentro da alimentação. Então eu fui avisando, né, para todo mundo. Falei: avó, não pode mais nem uma fatiazinha de queijo escondida no meio da comida dele, nem um queijinho ralado por cima não pode. E assim que a gente conseguiu eliminar completamente a introdução de leite e derivados de leite, o Vicente nunca mais teve uma crise, sabe? Então, assim, as mães que me relatam essa dificuldade, aí eu sempre sugiro, eu falo assim: olha, experimenta, faz lá um teste de 15 dias em casa, comprando leite à base de vegetais que a gente tem no mercado. Se acha caro o que tem no mercado, faz, porque em 5 minutos você faz batendo no liquidificador e você tem ali o leite, né? Em casa o Vicente faz, o Vicente pega ele e o pai no liquidificador, colocam, coam e pronto, tá feito o leite. Faz o teste e tenta ver, né? Faz o teste e percebe a diferença no organismo da criança, como é que o organismo vai reagir. Né? Então, às vezes tá aí o problema. Tá, né? Às vezes o problema é muito mais fácil de resolver do que continuar a criança consumindo e você medicando ela sem conseguir resolver o problema. Você não tirou o problema, na verdade, né? Tirou o problema. Evi, parabéns pela iniciativa, adorei conhecer a comida de vocês e também um pouquinho da história de vocês. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E qualquer dúvida que vocês tenham, acesse lá o Insta da Evi, que ela tá sempre dando dicas, mostrando a rotina lá da casa dela. E aí também vamos saborear e experimentar a comidinha maravilhosa deles. Obrigadão, Evi. Eu que agradeço. Imagina. E quando a profissão da mãe exige que ela viaja? Tem muita mamãe que trabalha pra você viajar. E hoje eu trouxe uma, que é a doutora Vanessa. Tudo bom? Tudo bem. Pra minha avó. A Vá, né? Tudo bom, Vá? Bem. Conta pra gente, o que você faz que você precisa viajar? Eu trabalho na área comercial, eu atendo clínicas veterinárias, minha formação é veterinária. Então eu atendo as clínicas veterinárias e eu faço a região. Então eu preciso estar viajando fora, né? Que não atendo só Cascavel, faz a parte aqui da região de Cascavel, Foz do Iguaçu, né? Então... E como que é lidar? Tem muita crítica da mamãe sair, não o pai? Tem bastante, porque a gente ainda tem essa questão, ainda tem o machismo, né? A mãe tem que ficar em casa cuidando dos filhos, quem sai trabalhar é o pai, né? Então essa é a parte que eu mais... acabo sofrendo preconceito no dia a dia ali. E de todas as pessoas, de onde que vem o maior preconceito, você acha? Das mulheres. Das próprias mulheres? Das mulheres, sim, das mulheres. Eu até, quando comecei a trabalhar, na minha entrevista de emprego, inclusive, meu superior, são homens, né? Uhum. E para eles foram tranquilo. Você tem filhos e tal, vai ser tranquilo para você? Sim, vai. E quando eu comecei a trabalhar, as mulheres... Nossa, mas você vai deixar suas filhas em casa para viajar, você tem que ficar em casa com elas. Então, acho que me surpreendeu essa parte. Um homem nunca é questionado, né? Mas essa é a questão, nunca é questionado. Tantas profissões masculinas que os pais ficam meses fora, nem é só dias, né? Isso, exatamente. E o começo foi difícil para você se adaptar? Foi
Foi, dá saudade, né? Como eu agora até mudei minha rota. Mas no início eu ficava uma semana fora e uma semana em Cascavel, alternados, né? Acabava ficando 15 dias fora. E foi difícil a saudade. Então eu ligava, fazia as ligações por vídeo para amenizar a saudade. E no fim acabava dando mais saudade ainda. Né? E você encontra bastante mulheres fazendo igual você? Bastante, bastante. É uma área que, na empresa que eu trabalho, por exemplo, a maioria são mulheres e tem filhos. Então é uma área que é bem normal, assim, as mulheres, mães, né? Tá nessa E área. quando você sai de casa, quem cuida delas? Agora eu tenho minha mãe e quando dá, o meu marido também ajuda. Mas a minha mãe a gente acabou conversando, entramos num acordo que ela cuidaria. Mas precisa desse suporte, né, Vá? Precisa. Como todo mundo, né? Tem quem Sim. mãe que trabalha fora na cidade. Isso. A gente precisa ter uma rede de apoio, senão a gente não consegue fazer, né? É verdade. Rede de apoio é super importante. Pra tudo, né? E para aquela mulher que pensa assim, eu queria tanto aquele emprego, mas tem que viajar, eu não vou pegar. O que você tem para dizer para ela? Vai! Você tem que Desbrava. Vai, desbrava, né? A gente não pode ficar se privando. Porque quando a gente está feliz, satisfeito com o que a gente faz, com o nosso trabalho, por mais que dê aquela saudade, a gente sofre o preconceito, a gente acaba passando isso para as crianças. Então, hoje em dia eu fico fora, elas ficam naturalmente bem. Mãe, como foi o seu trabalho? Já não é mais aquela... E a criança valoriza a mãe trabalhar, não valoriza? Valoriza muito. Elas falam, eu vejo lá em casa, mamãe, você vai gravar? Mamãe, você vai fazer... O tanto que que você estimula, talvez até, no seu caso tem 2 meninas. Sim. Estimula a seguir caminhos semelhantes, né? Isso, é o que eu falo para elas sempre. Falo, olha, mamãe trabalha fora, quando vocês crescerem, vocês vão trabalhar no que vocês quiserem, sejam independentes, que é melhor. A gente já vai preparando elas para o futuro, e a gente acaba sendo espelho delas, né? Muito. Isso. Que bom. E vai, então é o seguinte, então mamães desbravem, vão. E o que você tem de ponto positivo para contar pra gente da mamãe sair de casa, para aquela mamãe que ambiciona? É gostoso porque os pontos positivos, assim, a gente acaba se sentindo mais confiante, né? Então, a questão de ficar só em casa, talvez a gente se sinta até inferiorizada, né? No relacionamento. Ou desvalorizada, Ou desvalorizada. E quando você sai, que você viaja, que você busca o que você gosta, a trabalho, como for, né? Você se sente, não digo superior, mas valorizada, né? Isso, a gente tem valor, né? Isso. Dá diferença, né? Muita, é super Tem mulheres que são importante. preparadas para isso, gente, que são donas de casa exemplares, que nasceram, mas tem outras que não tanto, né? É. Eu digo que eu não me enquadro. Eu falo assim, e acho muito legal quem tem o dom, mas muitas pessoas não têm, né? Sim. E não é por isso que vão ser menos mãe, menos mulher, Isso. né? Por isso que eu falo, cada mãe tem que buscar aquilo que é melhor. Se a mãe quer ficar dentro de casa, fazer o trabalho de casa, ser aquela super mãe que tá ali com os filhos, ok. Agora, se a mãe sente a vontade de sair, trabalhar fora, viajar, por que não? E procure não julgar isso, E né? não julgar. O importante é uma mulher não julgar a outra, né? Mas na internet as críticas de plantão são mulheres. Na vida real as críticas de plantão são mulheres. São mulheres. E até ontem postei a respeito disso, né? Falei assim, gente, eu não entendo o porquê do ataque, né? Então, assim, mas normalmente, infelizmente, vem do grupo feminino, né? É a maior parte, assim, infelizmente. Mas que bom que você criou a coragem, que bom que Sim. você se preparou. E que bom que tem mulheres que peitam a empreitada, né? Tem que ser assim, tem que ir atrás dos objetivos, buscar o que é melhor e se sentir bem. O importante é se nós mães estamos bem, os filhos estarão bem também. Com certeza. Parabéns. Obrigada. Muito bom ter aqui você comigo. Obrigada, Thaís. Tem É um sucesso. prazer. Obrigada. Igualmente. Imagina! E é isso, gente. Esse foi mais um Ser Mamãe. Continue nos seguindo lá nas redes sociais, dando ideias, dando dicas, fazendo perguntas, porque a gente responde aqui. Até a próxima.